o que que faz uma pergunta ser uma pergunta poderosa, né? Uma boa pergunta? Primeiro a gente começa a olhar pela estrutura da pergunta. Então, se é uma pergunta aberta, ou se é uma pergunta fechada, ou se é uma pergunta de escala. Quando eu pergunto de 1 a 10, qual é a dor que você está sentindo se você caiu no chão, né? Então, é uma pergunta de escala, por exemplo. Então, quando eu faço uma pergunta que te dá uma única possibilidade de resposta, é uma pergunta fechada, como a gente chama de fechada. Então, quando eu falo qual é a cor que você gosta, eu te dou o arco-íris para você escolher a cor. É uma pergunta aberta, né? Então, existem muitas estruturas diferentes de perguntas que a gente pode utilizar. Ao mesmo tempo, se eu também faço uma pergunta de quais são as possibilidades que você tem relacionado a determinada coisa, eu estou explorando mais. Então, é uma pergunta de exploração. Quando eu pergunto para você como é que você se sente em relação a isso, ou como isso te afeta de fato, eu estou fazendo uma pergunta que explora os seus sentimentos, os seus afetos. É uma pergunta afetiva, né? Diferente de eu fazer uma pergunta como você reage àquilo, ou o que é valor para você em relação àquilo. Uma pergunta ela pode explorar ambientes, ela pode explorar comportamentos, ela pode explorar afetos, sentimentos, metas, ela pode explorar processos, ela pode explorar conexões, quem mais está envolvido em relação a esse projeto. Por isso eu digo que fazer uma boa pergunta é uma arte, né? Assim como você escolhe a tinta certa que você vai colocar no quadro, a gente precisa escolher a pergunta certa para colocar no contexto. Então, quando a gente olha para essa combinação toda, a gente vê que não é trivial. É realmente como um músculo, a gente precisa desenvolver, a gente precisa exercitar, fazer pergunta certa e com a intenção certa, né? Então, qual é a pergunta que você precisa fazer? Qual é a intenção que você vai colocar? E qual é a estrutura que você vai usar?